E aí, galera suave, eu sou Arthur Quintela e vamos embora para mais um vídeo. E mais um vídeo aqui com o Edu. E aí, Edu? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hum. Bom, galera, a gente vai falar de como que foi as quartas de final e vamos dar nossos palpites para semis, que essa Champions está muito doida. Mas antes, vamos falar um pouquinho de um assunto polêmico que começou essa semana, né? Da Superliga. Dá a sua opinião aí, Edu, o que você acha? Superliga, né? Foi criada, durou 3 dias a Superliga, né? Assim, é o conceito. Mas, obviamente, que isso já está sendo trabalhado há muito tempo. Eu vi um pouco e li um pouco sobre a entrevista com o Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, que é o cara que está encabeçando, né, a iniciativa, né? E ele dá alguns motivos. Ele fala, primeiro, que o interesse dos jovens, principalmente a geração que hoje tem entre 13 a 20 anos, em ver uma partida inteira de futebol baixou muito. Então, o futebol ainda é algo que gera muito interesse, muita conversa e muita discussão, mas o formato como ele é hoje, ele reduziu a atratividade. Então, alguns formatos de entretenimento, exemplificando jogos, né, assim, e-games, e-sports, a própria NBA mesmo, que a gente é muito fã também, já são modelos que às vezes para a plataforma de streaming já tem já são mais apelativos para este público. Então, a principal razão da criação da Superliga, segundo o Florentino Pérez, é atrair essas pessoas para que o futebol ficasse mais dinâmico, com partidas mais relevantes, né? Assim como a NBA hoje, que, sei lá, toda noite tem um jogo muito forte. E aí, dado isso tudo, a gente assim, acabou acompanhando esse processo de criação. Acho que o processo foi feito de uma forma um pouco estranha, né? Assim, do nada surgiu essa história, por mais que já estava sendo especulado há muito tempo. Aí eu tenho uma opinião um pouquinho polêmica, que eu acho que assim, há razões que fazem sentido, se você olhar dados de mercado, assim, ou seja, o quanto que de fato a audiência do futebol vem caindo, esses jogos, sei lá, Real Madrid contra Levante, Real Madrid contra Elche, por exemplo, começam a ter uma queda grande de audiência, de interesse, e os times às vezes sofrem impactos econômicos com isso. Não sou a favor de uma liga fechada de futebol, porque eu acho que o futebol é muito diferente de como o basquete foi criado, de como a NFL foi criada, a NBA. Esses esportes americanos já nasceram assim. O futebol ele é criado, a cultura do futebol é outra. A cultura do futebol é uma cultura mais aberta, onde tem essas chances de um Leicester ser campeão, de, sei lá, um Santo André, um Paulista de Jundiaí ser campeão. Eu acho que isso é a característica do futebol, o que é diferente, por exemplo, da NBA e da NFL. Sim, eu concordo totalmente com você. A minha opinião, inclusive, mudou. A primeira vez que saiu a notícia aí da Superliga, eu era totalmente contra. Eu achava um absurdo fecharem uma liga para 15 times por motivos de história e dinheiro também, né? Times ricos. Eu era totalmente contra, só que aí olhando, aprofundando e ouvindo opiniões de várias pessoas, eu comecei a mudar um pouco de opinião. Eu ainda sou contra esse formato, no caso de fechar a liga. Eu acho que pode sim mudar o formato da Champions, que inclusive vai mudar, né? Que eles anunciaram. Mas eu comecei a pensar que realmente os clubes estão meio que certos, que eles merecem um pouco mais, tá ligado? E a UEFA também não é bonzinha, né? Eu Sim. tava mais ou menos isso. E também eu concordo muito com o negócio que o futebol é muito da hora por isso, porque você nunca pode esperar de um resultado muito fácil, porque pode acontecer igual o Ajax 18-19, eliminou o Real Madrid. Tipo, Sim, muito da sim. hora. Hoje está mais difícil, né? Se você olhar até o histórico da Champions League, sei lá, na década de 70, 80, 90, principalmente 80, você tinha aqueles campeões, assim, né? Sei lá, o Estrela Vermelha, assim, o Porto mesmo foi o primeiro título de 87 e tal. Assim, tinha uns campeões meios diferentes. Na Champions, nos últimos anos, vem ficando mais difícil, até porque os grandes times estão concentrando mais atenção lá, que às vezes não faziam, né? Às vezes eles preferiam privilegiar campeonatos domésticos e a preparação para um jogo da Champions não era tão bem feita, vamos chamar assim. Porém, também estou contigo, Arthur. Eu acho que o formato está errado, o jeito que foi anunciado não está legal.
porém tem que se discutir como se tornar o futebol algo mais atraente, né? Para competir com essas outras formas de entretenimento que surgem. Por exemplo, o esportes, né? Hoje você está no sábado assim, você está vendo TV, você pode, portanto, super competição de drones, sei lá, e um esportes rolando ao mesmo tempo, e você fica com a sua atenção dividida, né? Antes não, antes era você sentava e você ia ver, podia estar passando, sei lá, Sevilha e Levante, acho que é o jogo de hoje, tá passando na TV, mas assim, você ia ver. Agora tem outras competições, outras coisas competindo pela sua atenção. Então, acho que o formato tem que mudar um pouquinho, né? Como está mudando a Champions, você bem colocou. Também sou muito contra como foi desenhado, mas acho que é uma boa discussão. Acho que a discussão ela tem que surgir em cima desse diálogo de como que a gente pode alavancar o futebol para ser mais atrativo, né? Eu também concordo com esse negócio que você falou da audiência dos jogos, por exemplo. Eu vi muitos caras da TNT Esportes comentando do próprio grupo do Barcelona e Juventus, que estava tendo, quando tinha Barça e Juve, pô, a audiência lá em cima. Todo mundo queria ver Cristiano e Messi, mas aí os outros jogos dos grupos era Barcelona e Ferencváros, com todo respeito, muita gente não queria ver por causa disso. E se você pegar, assim, eu estava até vendo um dado que os jogos assim, muito relevantes, sabe, semifinais de Libertadores, as finais, etc., para a TV e para a mídia são são os melhores produtos, né? Então, foi um dado que eu estava lendo, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, alguma coisa assim, que em 5 jogos da Libertadores, eles tinham sido o mesmo audiência do Big Brother inteiro, na Globo, assim, e quase a mesma rentabilidade que tinha dado. Ou seja, eu acho que tem um componente aí que é importante, que é esses grandes jogos como a NBA faz muito bem, patentear e fazer o marketing em cima deles. Então, por isso que hoje o principal, vou chamar de produto, mas o principal coisa que chama atenção para o futebol são os jogos da Champions, não tem jeito. É o PSG Bayern, que para, né? Assim, todo mundo para, vai ver, assim, muda a rotina das pessoas. Então, o objetivo da Superliga era tentar atacar isso, mas acho que o futebol ele tem outra característica no fim do dia, né? Então, você, por um lado, tem que fazer isso, mas você tem que conseguir preservar a chance sei lá, de um Ajax chegar numa semifinal, de ter essas histórias desses times conseguirem chegar longe também, por mais que os grandes vão ter, sempre vão conseguir às vezes mais atenção, né? E só para finalizar, eu vi um stories da Tainá Espinosa, do TNT Esportes, eu vi muita gente comentando, falando que o objetivo era proporcionar mais jogos possíveis de grandes times, assim. E, tipo, eu vi ela falando que os jogos de grandes clubes, assim, tipo Bayern e PSG, eles são muito especiais porque não tem toda vez. Porque se fosse toda vez, ia perder um pouco a graça. Não sei se você concorda comigo. Eu também acho que esse é um bom ponto, né? Assim, quando tem muitos clássicos, eu lembro que tem uma época que o Real Madrid e o Barcelona jogaram, acho que assim, foram 4 ou 5 clássicos em 2 semanas, que teve final de Copa de Rei, teve é, campeonato espanhol e, se eu não me engano, teve Champions. Foi uma coisa assim, teve 5 jogos Barça e Real Madrid em coisa de um mês e meio. E é isso, assim, nos jogos do Campeonato da Copa do Rei, ninguém tá prestando atenção, porque tá todo mundo focado nos jogos da Champions que tinham um peso maior. Então, você começa a perder um pouco, né? Você fala, esse final de semana tem Chelsea e Juventus, aí no final de semana que vem vai ter Bayern e, sei lá, e Bayern PSG, ou Bayern e Atlético Madrid. Sim, tudo bem, você assiste, mas não tem tanta aquela relevância. Mas no fim do dia, acho que mudar a Champions é o caminho. Assim, mudar a Champions, talvez fazer algo como tem no Brasil, né? Que você tem o Paulista e tem o Brasileiro, vou chamar assim, e tem a Libertadores também. Mas o Paulista é algo como se fosse a Liga Doméstica. Você tem uma liga maior, estendida, que é uma Champions da vida, que você consegue gerar interesse. Então, acho que o caminho passa por a Champions ser talvez uma competição mais extensa, uma competição mais que atraia mais clubes e tem um outro formato mais dinâmico. Então vamos lá, começar falando do jogo de Porto e Chelsea. Primeiro jogo lá no estádio do Sevilha, né? Que por causa de Covid, os dois jogos foram lá e ficou 2-0 pro Chelsea. O que você achou do jogo? Eu acho que foi um jogo, o Porto não jogou mal. O Porto até que jogou bem, o Chelsea soube matar muito o jogo.
Aquele jogo, obviamente, como torcedor do Porto, foi um jogo que te deixa, assim, pé da vida, né? Porque o Porto jogou bem, criou algumas oportunidades. Acho que até jogou melhor no primeiro jogo do que no segundo, que ganhou. Mas falhou. Acho que sentiu um pouco a falta dos jogadores que não estavam, que era o Sérgio Conceição e o Taremi. Acho que eles fizeram bastante falta. A gente até falou no nosso vídeo preview, né, de quem tem que estar bem. Eu falei, cara, o Marega, que é o atacante, tem que estar bem. Não estava bem. Assim, jogou mal, perdeu oportunidades. E aí o Porto sentiu e teve e sofreu os botes do Chelsea que foram muito precisos. Sim, eu concordo totalmente com você. Inclusive, eu te mandei mensagem no dia do jogo. Falei que, tipo, para mim o Porto jogou muito mais que o Chelsea ofensivamente, porque criou muito mais. O Chelsea foi fatal. As únicas duas chances que teve foi lá e fez o gol. Inclusive com um golaço do Mount. Um golaço mesmo, né? Esse aí a gente falou dele, dessa geração inglesa. Esse vai ser craque. Não, e aí o segundo gol, com o erro lá do Corona, foi meio estranho, né? Que aí o Tio foi lá e driblou o Marquezinho, botou pra Mas dentro. é para matar, né? É o famoso jogo que a gente falou. Falou, ó, meu medo, no caso, era tomar um gol e um desses gols de falha, assim, e matar. E o Chelsea tá parecendo aqueles times, assim, a seleção alemã, né? Assim, da década, sei lá, de 90 e 2000, que qualquer erro mata, assim, né? Você pega até a Copa que a Alemanha ganhou, teve vários jogos que ela sofreu, né? Exceto o 7-1, obviamente, mas que ela sofreu para ganhar a própria final, as quartas, que ela sofreu, mas assim, tinha aquele matava. Parece que o time do Tuchel tem essa característica de time alemão, assim mesmo, né? Que mata, tem uma defesa forte, assim, acho que organizou muito bem o sistema defensivo, e aí foi um jogo que o Chelsea soube matar, né? Coisas do futebol mesmo, assim, né? Eu como torcedor do Porto, fiquei muito. Foi aquele jogo que você sai chateado, assim, porque você sentia aquele gostinho que dava. Mas o Chelsea soube matar muito bem o jogo e Champions é assim, né? Champions também, várias e várias vezes, o time melhor, o time assim, não ganha, o time mais eficiente ganha. Aí no jogo de volta o Porto ganhou, né? Eu acho que foi um jogo pior do que o primeiro ainda, porque foi muita pouca chance. E é o que eu falei lá no primeiro vídeo nosso lá, que um cara que se estivesse bem poderia mudar a história do jogo, que foi o Kanté. Ou que o Kanté jogou naquele outro jogo, velho. Pelo amor de Deus. Foi absurdo, né, Arthur? Assim, foi o cara que determinou o jogo, assim, não deixou o Porto jogar. Assim, o Porto começou no primeiro tempo, tentar sair agressivamente, mas não conseguia passar aquela barreira. O Kanté joga demais, cara. O cara, assim, não tem o que falar desse cara, assim, a gente tem que valorizar ele mesmo. E é um cara, né, não gosta de mídia, tal, não gosta da entrevista. Assim, foi o cara do jogo, decidiu defensivamente, sem ser atacante. E o que você falou, o jogo não teve muita emoção, né? Exceto no final, obviamente, né? Que a É, gente tem que falar que aí com o Taremi fez um golaço, talvez o gol da Champions. Mas o Porto não merecia muito mais, assim, sinceramente. Até teve um finalzinho, uma última chance ali e tal, mas não merecia muito mais. Não, assim, não foi um time que estava muito criativo. O Chelsea soube se defender bem e a nenhum momento assim parecia que o jogo estava em risco, né? Exceto, obviamente, naqueles últimos minutos ali, quando depois daquele golaço do Taremi, que eu acho que é um craque também, jogou muito bem, tá fazendo a diferença no Porto esse ano, mas acho que o Porto de fato não jogou bem, assim, não entrou parece que não acreditando, ou entrou e o Kanté desmoralizou o time, assim, né? E aí, a partir daí, o Chelsea controlou bem o jogo e eu acho que isso é uma característica legal, né? Assim, para um time quiser ser campeão, tem que saber jogar também no momento que é pressionado, né? E o Chelsea soube jogar isso muito bem. ou no final ali, quando o Taremi fez o gol, aí passou um tempinho, deram um possível pênalti, eu já fiquei em choque. Eu falei, não é possível que vai levar para prorrogação. E desesperado. O É, Chelsea segurando o jogo inteiro para no final entregar. Nossa, eu ia ficar muito revoltado. E mas, mas acho que o Chelsea fez uma partida sólida, em geral, assim, defensivamente, e depois soube mudar bem. Acho que o Tuchel soube
botar alguns jogadores no segundo tempo para mudar a característica do jogo, colocar alguns espaços de contra-ataque para o Porto se fechar. E aí o Porto teve que também cuidar da retaguarda, né? Não podia subir e fazer tantas mudanças ofensivas assim. E eu lembro que eu fiz a provável escalação, eu errei um monte de coisa. Eu falei que o Kovacic ele botou o Kanté e o Jorginho, mais defensivos, foi bom. O Ele Jorginho foi com jogou o muito Tio, também. ele foi com o Tio na ala do que o Marcos Alonso. Eu prefiro o Tio. E no ataque ele foi com o Havertz de falso 9, o Werner e o Mount. Eu gostei bastante do time. Eu acho Aí que o essa é a Ziyech, principal característica do Chelsea, né? Essa versatilidade, né? É muito versátil o time, né? Assim, tem várias possíveis escalações, tem vários possíveis ajustes de jogo, assim. Eu gostei bastante, assim. De fato, eu gosto muito do Real, né? Na próxima rodada. Coração fala do Real, mas assim, o Chelsea acho que é um time que se passar pro Real, eu vou torcer para ganhar, assim, né? Apesar de ter falado que o City ia ser campeão, acho que o Chelsea, assim, se fosse o lado do coração, se passar pelo Real, eu vou torcer para ele. que da hora. E eu vi um cara comentando que ele falou que em 2002 foi algo parecido. Ninguém dava nada pelo Chelsea, foi ali comendo nas beiradinhas, do nada chegou no final e ganhou. Não tô falando nada, mas não sei, né? Vai que, né? Vai que se repete, a história se repete. E não é porque eu torço pro Chelsea, não, mas o time tá ganhando força na competição, viu? É. Tá E é isso, é chegando, ninguém mata-mata diferente, né? Mata-mata é diferente de campeonato, né? Assim, mata-mata, o time tem que estar com. Se estiver bem organizado, assim, não sei, eu gostei bastante, assim, é um time antes do jogo do Porto, eu achei que tinha muita dúvida, assim, acho que não passava das semis, mas agora, não sei não. Bom, agora a gente já falou do Chelsea e Porto, vamos falar do adversário do Chelsea. Liverpool e Real Madrid, o primeiro jogo ficou 3-1 pro Real, eu nunca ia esperar esse resultado. O que você acha do Tá. jogo? Também não, né? Com o Vini Show derrubando e fazendo a vida do Trent Alexander-Arnold lá é impossível, né? Assim, ele acabou com o cara deve estar com o pesadelo dele. E o Vini tem isso, né? Tem aqueles jogos que ele joga demais. É um cara que eu gosto, tem uma boa visão de jogo, falha muitas vezes na finalização, né? Tem aqueles jogos que ele desaparece, há muitos altos e baixos, mas assim, eu acho que essa é uma característica legal, né? Assim, muito decisivo em alguns jogos. Então aquele jogo foi o jogo dele, assim, né? Ele além de meter gol, jogou assim, desequilibrou. Para mim, desequilibrou. E desequilibrou as quartas, assim, em favor do Real Madrid. Então, a partir daquele resultado, o Liverpool foi completamente diferente para o segundo jogo. Eu não consegui ver o jogo inteiro, eu vi só o segundo tempo e alguns lances do primeiro, mas pelo pouco que eu vi, primeiro, parabéns ao Kroos, que bola foi aquela por Vinícius fazer Nossa, aquele gol. absurdo. E você falou trem da finalização, para mim, tipo, muitas vezes perguntam quem que é melhor, Rodrigo ou Vinícius. Eu falo Rodrigo porque ele é mais completo, tipo, ele tem finalização. Mas aquele gol lá foi um golaço. Não, foi um golaço assim, mas eu acho que a criatividade do Vinícius, assim, o dia que ele tá inspirado, as coisas começam a dar certo para ele, assim, ele começa a aquecer, ele torna o jogo muito desequilibrante, assim, né? Toda vez que ele pega a bola, assim, você tem aquela sensação, né, do Neymar no Santos, que alguma coisa acontecer, assim, toda vez que a bola chega no cara, assim, você já, né, quando você tá no estádio, aquele jogador que pega a bola, a torcida já levanta, assim, porque sempre vai colocar alguma jogo, vai tentar fazer uma jogada de efeito, alguma coisa assim. Muitas vezes não dá certo, mas muitas vezes equilibra e foi o que aconteceu no jogo, né? Desequilibrou. E também que passa o cross, né? Que jogador, né? Que jogador fantástico. Eu gosto demais dele. E também tem que dar parabéns pro Vinícius, além dos 2 gols, que ele conseguiu fazer raiva no melhor lateral direito do mundo, né? Aí, Tipo, eu vejo acabou. muita gente falando que o Arnold tá numa fase bem ruim. O Hum. Liverpool em todo tá, mas ele especificamente não foi convocado para a seleção nesses últimos amistosos. Hum. E o Southgate falou que ele não foi chamado porque ele tá jogando mal. Então ele falou a real mesmo. Sim, E sim. tomou trabalho do Vinícius. Tá difícil a A vida do. temporada, a temporada que ele e o Robertson lá fizeram no ano passado, esse ano, assim, não tá se repetindo, né? Assim, mas eu acho que é isso, assim, o Liverpool desse ano tá num efeito coletivo ali, assim, que
que aquele time imparável e aquele ataque imparável, já ninguém tem essa sensação, né? Assim, o Firmino não tá numa boa temporada também, ele mesmo falou, o próprio Mané também, assim, é um craque, mas não tá tendo uma temporada extremamente criativa, e acho que sentiu muito esse efeito o Liverpool, assim, tanto na Premier League quanto na Champions. E no fim do dia, acho que o Real até passou tranquilo. Assim, passou assim, sem sofrer muito, assim, sabe? Obviamente no primeiro jogo, depois do resultado, mas passou bem tranquilo. E o segundo jogo fez para cumprir tabela ali e acabou conseguindo fazer um jogo bastante, assim, né, como o Chelsea no segundo jogo também, para controlar o adversário, manter a coisa toda sob controle e tal e avança bem, né? E avança de forma copeira também, né? Esse Real do Zidane é isso, né? Na Champions ele é copeiro, então vai ser interessante. E no segundo jogo o Liverpool teve que aderir a um estilo de jogo que não favorece nada seus jogadores, que era chuveirinho. Tipo, o centroavante deles era o Firmino, que não é bom de cabeça. Então, É, foi mais desespero. E também, só para finalizar, tem que dar o mérito pro golaço do Asensio também, né? Dando tem. chapéu na Um golaço, né? Também é outro que tem os dias dele, né? Ele, o Isco, o Vinícius tem esses caras assim no Real que quando tem um dia assim, o Real tem isso, né? Tem uns caras que desequilibram um jogo, assim, né? E quando acerta, né, na época do Bale, naquela final contra o Liverpool, né? É aquele dia que ele tá com uma estrelinha, assim, né? Lembra do videogame, do Winning Eleven, não o PES. O PES tem aquele negócio assim, o cara que tá com a setinha vermelha pra cima, assim, desequilibra o dia. E às vezes o Real tem esses caras, assim, né? Um dia foi o Vini, outro dia o Asensio, outro dia o Kroos, e aí desequilibra a eliminatória. Isso mesmo. Foi um jogo muito bom, na minha opinião. O primeiro, principalmente, o Real acabou e foi o que você disse. O segundo jogo foi mais para cumprir tabela. E aí vamos falar City e Borussia. O que você achou dos jogos? Tomaram um susto, hein, o City, hein? Passou um perrengue, hein? Não estava esperando esse perrengue do City no segundo jogo, de verdade. Assim, achei que no final deu sorte. Assim, eu acompanhei o jogo. E o Borussia teve chance de sair na frente mesmo, de abrir mais no segundo jogo e acabou até falhando um pouco, assim, não acho que o Haaland fez bons jogos, assim, acho que ele fez um jogo até um pouco discreto, também foi bem anulado, né, tem uma defesa forte, o City, aquilo que a gente falou, né, a defesa do City não é mais o ponto fraco, mas passou sufoco, assim, eu tava vendo e falei, olha, tô achando que esse negócio aqui não tá bem, até que teve ali dois momentos de criatividade, de brilho, e aí desequilibrou o jogo, né, assim, foi realmente, mas sofreu mais do que eu achei que ia sofrer, eu achei que o City ia passar tranquilo, falei isso no outro vídeo, eu falei, não, vai passar tranquilo, vai passar goleando e acho que vai ganhar os dois jogos, e não foi, de fato errei essa previsão. Vou falar de 3 jogadores em específico do Borussia. Primeiro, o Bellingham, que eu não lembro se eu falei dele no primeiro jogo. Esse moleque joga muito. E, cara, ele tem 17 anos, velho. Ele é muito novo. Ele já tá carregando o meio-campo do Borussia. Muito bom. Fez o gol, ainda salvou uma bola que ia entrar se ele não tivesse ali no segundo jogo. Aí o segundo jogador é o Haaland. Gente, calma. O menino tem 20 anos. Não é porque ele não fez 2 gols nessas quartas que ele é ruim. É. Calma. Eu já vi gente. Mano, eu vi uma notícia falando que esse foi o primeiro a primeira fase de mata-mata que ele não marcou um gol. A primeira da história. Ele jogou uma Champions e meia. Eu concordo. E o Bellingham, assim, tem 17 anos, assim, o Borussia tem uns caras Em incríveis, né? inglês também, viu? E outro inglês também, 17 anos, e o Haaland deu uma entrevista falando, não, o futuro do nosso time é o Bellingham. E o repórter falou assim, cara, você tem 20 anos. Ele falou assim, eu já tô velho. Assim, mas, cara, você tem 20 anos, bicho, você tem 14 anos de carreira, pelo menos, assim, obviamente, tudo dando certo para ele, mas é um cara que, de fato, assim, tem aqueles jogos mesmo, assim como sei lá, o Ronaldo no começo de carreira tinha alguns jogos que estava muito bem anulado, bem marcado e tal, e foi isso, assim, acho que o sistema defensivo
do City é o que se tem que, assim, né, principalmente no segundo jogo, com os Stones, o Rubem Dias, eles fizeram um jogo muito legal e seguraram bem o poderio ofensivo ali depois do primeiro gol. E o Bellingham, isso que a gente falou, né? Assim, o cara fez um excelente jogo e o Giovanni Reina também é outro cara, né? Que o Dortmund parece que acertou em cheio, assim, acertou em cheio. Ele é E novinho, né? também esse final de semana fez um jogo, assim, desequilibrou o jogo, assim. E eu acho que também vai ser um outro jogador que em breve vai estar dominando o meio-campo de algum grande time, assim. Inclusive assim, acho que esse time do Dortmund é incrível, assim. É um Bellingham, Sancho, o Haaland, o Gil Reyna, assim. É espetacular o que esse time conseguiu formar de caras que vão ter carreiras espetaculares, assim. A gente vai olhar uma foto desse time daqui a 5, 10 anos e vai falar, nossa, esses caras jogaram juntos, assim. É. O Borussia ele tem essa fama de sempre pegar jogadores jovens e transformar em craques. Não que eles sejam ruins, mas o Sancho, inclusive para mim, fez muita falta nesse jogo. Ele é a prova disso. Ele era tipo encostado. O Guardiola, se eu não me engano, ele falou que não queria ele lá. Aí ele pegou e virou o que é hoje em dia lá no Borussia. O É um Bellingham cara, também o estava jogando Bellingham. bem na divisão lá da Inglaterra, foi contratado e agora já é titular do time. O Haaland também, né, que ele já era meio famosinho, mas estourou no Borussia mesmo. E o outro cara que fez muita falta para mim é o Royce, cara. Ele é muito bom, mas já não é o mesmo de antes. Já não é o mesmo de antes, tá, assim, muito decisivo ainda, né? É um cara que é uma referência no time, né? Eu li outro dia falando sobre ele que a importância que ele tem para o time, assim, né? Além do aspecto de campo, né? Muito se fala sobre isso, sobre a importância o Felipe Melo no Palmeiras, assim, um cara que segura um pouco o elenco, um cara que dá aquela calma, o Pogba que foi na seleção francesa nessa última Copa da Rússia, assim, um cara que era um pouco a voz do elenco, acalmava, dava aquela, né? Assim, quando toma um gol, dá aquela acalmada no time, assim, faz um pouco das vezes do capitão, mas às vezes nem é o capitão, às vezes é alguém que compõe. E o Reus é isso, assim, o Reus é esse cara que é o Borussia, assim, né? É o cara do Borussia Dortmund. Todo mundo saiu, né? O Lewandowski saiu, o Ramos saiu e tal. O cara foi o cara que ficou e, assim, ter que ganhar uma estátua lá no estádio. Com certeza, fora o amor que ele tem por lá. Tipo, ele não foi revelado por lá, ele foi contratado do Borussia Mönchengladbach, mas já é, para mim, um dos maiores ídolos, se não o maior do Borussia. É surreal que esse cara joga lá. Completamente. Mas é isso, né? Você já joga poucos jogos agora, né? Assim, já escolhe muitos jogos que vai jogar. E do lado do City, para mim, tipo, quase todo mundo jogou bem, um ou outro que você pode falar que falhou uma hora ou outra, mas para mim os destaques foi o Mahrez, que jogou demais, De Bruyne, lógico, ele ia jogar demais, é óbvio, e o Foden também, que aquele segundo gol ali, É. achado, velho, que golaço foi Que aquele, velho. golaço, né? Que golaço do Foden também. É um jogador que, assim, o cara desbancou uma galera, assim, né? Pro cara ser titular, o Foden, assim, botar no Botou o Sterling banco, no banco. botou o Sterling no banco, sei lá, o Ferran no banco, o Gabriel Jesus no banco, o cara, assim, cara da base, né? E é um jogador muito bom, assim, jogador cerebral, não tem aquele porte físico, mas assim, toma decisões muito rápidas. Eu gosto bastante dele e foi o gol que matou, né? Foi o gol que matou a eliminatória, porque o Borussia não estava morto até ali, né? E matou com aquele gol. E é inglês também. É outro cara inglês. É outro cara inglês. Olha, a gente falou, né? Olha a Inglaterra. 2022 talvez seja muito jovem, mas 2026, olha lá. É. E aí, o último jogo, o grande jogo mais esperado, Bayern e PSG. O que você achou? Foi o que se esperou do jogo, né? Foi o que a gente tava aguardando, né? O jogo 2 acabou. Foi um jogo que teve muitas finalizações, foi um jogo bastante ofensivo de ambos os times. Acabou com um resultado, vamos falar, magro, porque se estava se esperando. Obviamente, o Bayern sentiu muito a falta do Lewandowski. Acho que se ele tivesse nesse jogo, eu acho que o Bayern tinha passado, de verdade. Acho que assim, o Bayern tinha passado. Precisava de mais um gol.
E ali faltou aquela referência, assim, né? O Choupo-Moting lá apesar do gol, não é o Lewandowski que foi o melhor do mundo no ano passado, então assim, faltou aquela referência, faltou aquele cara que ia fazer uma diferença grande no jogo. Se ele tivesse, o Bayern tinha passado. Com certeza. É igual o Kimmich deu aquela entrevista lá, falou que é trem polêmico. Tipo, eu gosto muito dele, concordo com o que ele falou, mas, cara, não era a hora dele ter falado aquilo, velho. Não é. Ele atiçou os caras que estão com raiva, querendo. E o que você falou, tipo, pra mim o PSG, quer dizer, o Bayern, tem um time, um elenco muito mais forte, só que o Lewandowski fez falta demais. E do outro lado, o PSG também, pelo amor de Deus, né? Assim, botou 3 bolas na trave, criou 1000 oportunidades, assim, aquele jogo, parecia aquele jogo, sabe, quando o time quer perder, assim, que assim, o cara chuta 50 bolas certas, assim, toda bola, apesar do Bayern ter finalizado mais, mas no final já era, né, assim, um pouco mais de desespero. O PSG estava muito letal, e aí essa letalidade só não virou produto final, que é o gol. Então, assim, me deixa um pouco preocupado até o PSG. Assim, se for com o City tem mais recurso, tem assim, nessa temporada, né? Vou falar que o elenco do Bayern não tem recurso, mas obviamente essa temporada o City parece que tá com o elenco em melhor fase. E se fosse se repetir essa forma do PSG, não sei se passa, né? E é isso. Assim, e o Bayern, o sistema defensivo do ano passado que amparava aquele ataque imparável, né? Não, esse ano não se repetiu, né? Não estava se repetindo e aí deu muito espaço para o PSG, que teve muita chance de matar a eliminatória. No primeiro jogo, Neymar e Mbappé jogaram demais. Aquele gol lá do Marquinhos com o passe do Neymar foi magistral, aquela bola. O Mbappé fez 2 gols. Aquele jogo, o Paris jogou demais, na minha opinião. No segundo, tava tudo dando errado praticamente. O Neymar tava tirando as bolas certinho, só que por um detalhe ela não tava entrando. Teve aquela que o Neymar puxou pra esquerda, deu lá no canto, o Neuer foi buscar, tipo, não sei como que ele pegou aquela Foi bola. incrível. A defesa do Neuer foi incrível. E o negócio que você falou defensivamente do Bayern, eu acho que conta muito pelo Davis. Tipo, ele não tá numa fase muito boa, mas ele é um craque, na minha opinião. Mas ele tá numa Também, fase ruim. também acho que não está numa fase boa. Acho que tem aqueles efeitos, assim, né? Da mesma coisa que aconteceu com o Liverpool do ano passado, aquele oba-oba, aquela coisa assim. E é engraçado, tem uma teoria de um jornalista americano que ele fala da Bill Simmons, que é um cara que eu gosto muito, que ele fala da doença do mais, o disease of more. Que ele fala, depois que um time ganha muito campeonato, ou ganha muitas coisas, no ano seguinte, tende-se a dar uma caída grande, porque os caras querem mais protagonismo, mais grana, assim, começa a ter mais individualidade dentro do elenco. E ele comprova isso historicamente com vários times, no caso da NBA. E eu acho que parece que o Liverpool e o Bayern estão um pouquinho nessa característica, e principalmente com times muito jovens, assim. E o Davis, acho que é um cara que também esse ano não está tendo uma mega produção, e ele foi o cara que desequilibrou no ano passado também na final. E o PSG é isso, né? Assim, tem caras que tem 2, talvez os 5 melhores jogadores da atualidade, né? Assim, o Neymar e o Mbappé, assim, o único time que talvez tenha 2 dos 5 melhores é o PSG. E é isso, assim, acho que fez um jogo suficiente ali, deveria ter matado, mas me deu algumas sensações talvez não tão boas, assim, para a semifinal. E o Davis, que pra mim é um lateral completo, e ele que foi contratado lá no. Ele tava jogando no Canadá, ele jogava como ponta mesmo, tipo, ele não. Ele era um ponta mesmo, atacante. Começou a ter oportunidade como lateral e se tornou completo. Ganhou massa muscular, tá forte pra caramba, corre demais. Ofensivamente ele é muito bom e na defesa ele tava sendo um cão de guarda, tipo, ele tava atrapalhando muito a vida, principalmente do Di Maria naquela final, mas ele fez muita diferença, na minha opinião, e ele tava mal demais.
E acho que assim, o primeiro jogo foi um clássico do futebol, sabe? Aqueles jogos que todo mundo se lembra, assim, o Flamengo e Santos, aqueles jogos históricos, assim. O primeiro jogo das quartas foi um jogo igual o PSG e Barcelona também, aqueles jogos clássicos, assim, né? Para guardar como favorito no YouTube. Mas o segundo jogo, já que tá todo mundo esperando também uma odisseia do futebol, um clássico, não foi. E foi um jogo de bastante falhas, depois já um segundo tempo mais nervoso e os times acabou saindo um resultado que o Lewandowski fez falta e o Bayern acabou sofrendo com essa falta de referência. E no segundo jogo não foi por falta de oportunidade, porque o Bayern criou demais naquele final, aquele desespero, chute bloqueado, ninguém consegue botar a bola para dentro, PSG no desespero. E aí no final, o Neymar falou que não foi de propósito, mas ele comemorou na cara do Kimmich, né? Então, Acho que foi a oportunidade, né? Foi aquela famosa ocasião faz o ladrão ali, né? Tava na frente e tal. Ele fala que não foi, mas com certeza ele vai moldurar essa foto na casa dele, tenho certeza. eu tenho certeza que daqui a uns anos, quando ele aposentar, ele vai falar que ele tem que Vai, assumir. certeza. Vai, certeza. Então foi isso. Vamos falar agora nossos palpites para sempre. Vamos começar primeiro com Chelsea e Real, para a gente depois falar do grande jogo, na minha opinião, da semi. Quem que você acha que passa? Eu acho que o Real passa. Apertadíssimo, mas acho que passa. Acho que vai passar assim, ou no gol fora, ou no gol de diferença, ou quiçá nos pênaltis, inclusive. Assim, esse time do Real tá meio copeiro, tá com umas características de. Foi aquilo que a gente falou do Liverpool. Assim, tá irregular no La Liga, assim. Mas me parece que esse time do Real assim, é um time de grandes jogos, assim, como foi o primeiro caso do jogo do Liverpool, como foi na La Liga no caso do jogo do Barcelona, e com esses grandes jogos parece que todo mundo sobe um nível, assim, né? Então, por essa característica, eu acho que o Real passa nessa semifinal, apesar de achar que antes não achava, acho que o Chelsea vai dar muito trabalho. Acho que o Chelsea vai dar muito trabalho e assim vai ser no detalhe. Vai ser um jogo que um gol achado, um gol que a eliminatória está empatada e alguém faz um gol que mata a eliminatória. Então acho que vai ser bastante apertado o Real passa. Eu concordo, eu acho que o Real passa, mas eu gostaria muito que o Chelsea passasse, né? Eu não acho que vai ser jogo fácil, principalmente porque tem gente que acha não, que isso não afeta, tem gente que acha que afeta, mas eu acho que a camisa pode pesar um pouquinho, né? E também são dois times que na temporada estavam muito inconstantes, mas nesses momentos próximos, desse um mês para cá, os dois vieram de uma crescente muito boa e eu acho que vai ser um grande jogo. Também vai ser decidido, espero que não nos pênaltis, mas no final, assim. Eu acho que tem um fator que pode ajudar o Chelsea, que é a zaga do Real. A zaga do Real, com a lesão do Sérgio Ramos, né, vem mudando algumas coisas. Tá o Nacho, tá o Militão, tal. E o Militão tá jogando muito bem, né? Assim, parece que nunca jogou bem no Real, foi muito questionado. Dizem que quase foi vendido no ano passado. Esse ano tava para sair, mas está numa sequência muito boa, assim. Foi o melhor jogador do Real em vários jogos. E parece que se achou, assim, tá com uma confiança alta. Então, se manter nesse nível, aí eu acho que o Real passa. Mas não é a defesa do ano passado do Real, a defesa dos anos anteriores do Real, apesar de, obviamente, ainda tá lá o Casemiro, que é o cara que é o Kaiser ali, né? O Kaiser Miro da proteção da defesa, é o cara também que dá aquela segurança em bola aérea também. Então, acho que é um cara que vai, assim como fez muita falta no jogo do Brasil e Bélgica, na Copa do Mundo, assim, é um cara crucial para esse jogo do Chelsea, porque o Chelsea também tem alguns jogadores de bola parada, também né? A gente falou sobre isso no jogo do Porto. Então, é uma arma bastante perigosa para o Chelsea. Então, continuo achando que tem uma defesa alta, tem bastante jogadores ali
que podem decidir nessa bola aérea. Então é importante essa defesa do Real estar bem. As defesas podem mudar muito, né? O Sérgio Ramos, se não jogar, porque eu não sei se a lesão dele é muito séria e tal, mas ele vai fazer muita falta se ele não jogar. Aí, por exemplo, tem o Varane. Ele é um grande zagueiro, na minha opinião, mas praticamente quase todos os jogos que ele jogou sem o Sérgio Ramos, ele deu umas vaciladinhas. Foi exposto. Ano passado ele foi o fator, né, da saída do Real, né? Assim, foi o que entregou, né? Vamos chamar. Aí o Nacho, eu acho ele um jogador ok, não acho nada demais. E o Militão, eu vi muito pouco ele no Real, ele entrava muito pouco. No São Paulo eu vi ele mais e ele jogou no seu Porto, né? Você pode falar um pouco mais sobre ele. Não, no Porto ele estava muito bem, era o chefe da defesa e também tinha a possibilidade de jogar para lateral em alguns jogos ou cair para lateral. Apesar de eu achar que ele é melhor zagueiro, é meio que aquele dilema do Davi Luiz, assim, né? Que ele era lateral esquerdo no Benfica e depois ele, mas assim, um lateral não subia tanto, tal. Às vezes ia para o meio e o Militão, eu acho que assim a posição dele é a zaga. E assim, vamos ver, se ele se mantém nesse nível de confiança, ele é um bom zagueiro, mas ele não estava com esse nível de confiança, tanto que ele nem era convocado para a seleção brasileira, né? Assim, agora, acho que ele pode ser um cara que, se manter nesse nível, assim, aí eu acho que o Real tende a passar, até para o Benzema ter uma temporada boa, o Vini ter feito bons jogos na Champions, e aí o Real pode de fato fazer se desequilibrar no ataque com esses jogadores. E se você for olhar as duas zagas com todo mundo no mais alto nível possível, a zaga do Real Madrid é muito melhor. E, cara, eu fico muito surpreso, porque desde a chegada do Tuchel, eu que acompanho quase todos os jogos, eu consigo ver, a crescente dos zagueiros do Chelsea, tipo Azpilicueta, ele começou a jogar mais de zagueiro, ele pode jogar nas duas laterais e na zaga. Ele não é um cara alto, tipo, ele é muito técnico, mas ele é muito bom, eu gosto dele. E aí, Thiago Silva, não preciso nem falar, né? Craque. Aí os três zagueiros, os outros, que normalmente dividem essa vaga. O Rudiger, que tá numa crescente muito boa, na minha opinião, tá jogando demais. O Zuma também tá jogando muita bola. E o Christensen também, que para mim é um zagueiro bom até, mas às vezes dá umas vaciladas. Inclusive, eu tenho um pouquinho de raiva dele, porque num jogo contra o Barça, se eu não me engano, 2018, eu não lembro o ano direito, ele, tipo, o jogo tava muito tenso. Ninguém conseguia fazer nada, ele entregou a bola no pé do Iniesta, o Barça foi lá e fez o gol. Sim. Mas esses três zagueiros, para mim, estão numa crescente muito alta e claro, né, também tem o Kanté, que pode... Ele e o Casemiro podem ser os fatores cruciais do jogo. Também acho que são os dois fatores cruciais. Se os dois estiverem bem ali, vai ser... são duas defesas que estão bem protegidas, né? Assim, quando eu digo protegida, significa que inibem contra-ataque, aquela posse de bola, né, numa linha mais avançada, tal. Então são dois caras que acabam desequilibrando defensivamente o jogo, né? Foi o caso do Kanté no segundo jogo, assim, foi a chave. Quem viu o jogo, assim, né, vale ver o jogo olhando o Kanté, assim, o jogo inteiro. Mas no fim do dia, assim, acho que tem uma tendência um pouco maior do Real passar. Mas acho que vai ser bem apertado. Sim, e aí vamos falar do outro jogo, né? Manchester City e Paris Saint-Germain. Para mim, o grande jogo da cena. Vai ser um jogaço. Nas minhas previsões de quarto, eu tinha falado que daria sair o campeão, né? De City e PSG. E acho que o City passa, apesar de ver um PSG muito mordido, assim, muito mordido. Ter vencido uma barreira gigante foi o Bayern, agora pega outra barreira gigante que é o City. Se chegar na final, vai pegar outra barreira gigante. Então, assim, todos vão ter dificuldade na semifinal, na final. Mas acho que o City passa por esses sintomas que apresentou no jogo do Bayern, de uma certa desorganização, um espaço ali na linha entre o meio campo defensivo e a defesa. Acho que o City vai explorar isso
E o City é um time que tem muitas armas, muita forma, também muita versatilidade, muitas armas de contra-ataque e tá também bem defensivamente. Então tem os recursos para segurar, tentar conter o Neymar e o Mbappé. Então acho que está mais preparado para conter o Neymar e o Mbappé do que vice-versa, do que o PSG tem para segurar os recursos ofensivos do City. Então, por esse motivo, eu acho que o City passa e, inclusive, eu acho que o City vai ganhar os 2 jogos. Nossa. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Para mim, qualquer um dos dois que passar é uma boa, porque os dois são grandes times. Eu acho que o Manchester tem mais elenco, mas eu vou apostar no Paris só para ser diferente. Boa, legal. Mas não sei, porque fatores cruciais ali, na minha opinião, o Marquinhos, se não jogar, afeta muito o PSG, né? Tá jogando demais. É, É, é o chefe da zaga, né? Assim, o chefe, ele joga muito também. O Marquinhos joga muito. O Marquinhos, no joga jogo, com vários jogos, ele é também assim, um fator decisivo. E eu vi uma entrevista, se não me engano, foi do Cavani, falando sobre qual foi o jogador que mais surpreendeu no PSG, o Neymar. Eu falei, cara, o cara que mais surpreendeu foi o Marquinhos, assim. O Marquinhos, para mim, se ele quiser jogar de atacante, ele jogava, assim, que ele é tão habilidoso, ele é tão bom com a bola, só que ele é muito bom defensivamente. Então, assim, ele é um cara que, se eu ver se ele jogar e ele estivesse jogando no meio campo, eu ia achar que ele é meio campista, de tão bom passador ele é com a bola, assim, também, tão completo ele é. aquele gol contra o Bayern lá com o passe do Neymar foi a prova disso. Dominou e Total, teve a frieza de só dar no canto do Neuer. E é total. um grande goleiro, né? É, é, é Frieza verdade. foi lá e botou pra dentro. Vamos ver, né? Eu espero que seja um bom jogo. Eu não quero que. Porque pode acontecer de chegar lá os caras jogar mal. Espero que não, né? Mas não sei. Acho que o De Bruyne pode. Realmente, vamos combinar que vai ser Neymar contra De Bruyne, os grandes caras do jogo. É. Você vê que o Mbappé também tá fazendo jogos espetaculares. Assim. Hoje eu não sei dizer quem é mais desequilibrante no Barça, como por exemplo o caso do jogo do Barça, né? Assim, obviamente o Neymar não jogou, mas o Mbappé, naquele primeiro jogo, carregou. E assim como ele fez no jogo contra a Argentina, lá na Copa, assim, é um jogador que tem dias dele que é assim, imparável, parece que ele é imparável. Se ele tiver nesses dias, né? Ele e o Neymar, quando estão nesses dias de criatividade extrema, é difícil, né? Porque uma coisa é parar um jogador muito criativo, né? Assim, ter um sistema em volta daquele jogo que parece que os times meio que aprenderam a fazer com o Barcelona, né? Desde que o Iniesta saiu, o Xavi saiu, parece que agora, se você para o Neymar, contém o Neymar, você consegue conter o Barcelona. E agora já esse PSG não, né? Assim, você tem um sistema que tem que parar 2 jogadores que são talentos geracionais, né? Então, mas eu acho que se tem algum time que consegue fazer isso é o City. Aí esse para mim é realmente o jogo mais imprevisível de toda essa Champions. Claro, o Bayern e PSG, se o Lewandowski tivesse, poderia igualar, mas, né? E agora vamos fazer um negócio rapidão. Vamos supor que a final seja City Real. Quem que você acha que ganha? City Real, eu acho que o City ganha esse ano simplesmente pelo fator de querer mais, assim, ser aquele ano acho que o City tem muita clareza, assim, e várias vezes morre na praia, que se não for esse ano, acho que o City não ganha mais, assim. Assim, obviamente, forma de dizer, mas, assim, acho que o City já tem um elenco mais maduro, e o Guardiola com certeza sabe o quão complicado é você chegar numa final de Champions. E apesar desse Real ser um Real também copeiro, decisivo, com jogadores experientes, com jogadores que já jogaram várias finais de Champions, né? Jogaram jogaram 3, 4 finais de Champions, e sabem ser calmos, né? Numa final de Champions, como é o caso do Kroos, né? Dá uma entrevista recentemente e falou, cara, jogo de Champions pra ele, assim, 5 minutos antes ele tá no celular conversando no grupo da família, assim. Tão calmo ele é e tão acostumado. Ele já tá naquele cenário. Mas acho que o City vai ser o ano dele, assim. Se ele for pra final, ganha e vai jogar a vida. Uma das E você? poucas vezes que a gente tem a grande chance de ter um campeão inédito, né? Tipo,
Porque a certeza que a gente tem é que um finalista é que nunca ganhou uma Champions. E o outro semifinalista já ganhou, né? É, e para mim, os dois times vêm mordidos, tanto o Paris quanto o Manchester que batendo na trave. Inclusive, no primeiro jogo no segundo jogo contra o Borussia, quando o Bellingham fez o gol, o narrador já falou: será que vamos ter de novo o Manchester batendo na trave nas quartas? Tem esse quesito. Eu acho que vai ser um jogaço. Mas acho que o City esse ano me lembra o Liverpool do ano que foram campeões também, que a fase estava bem no campeonato, estava bem, o elenco parece que todo mundo sabia o seu lugar, sabe? Tem aquela coisa de tudo bem, sou banco, tudo bem, e me parece que pode ser assim, um último presente de despedida para o Agüero, assim, uma final de Champions para um cara que é um herói lá também, né? Assim, então acho que tem uma chance grande do Porto, do City conseguir ter uma chance grande do City avançar e chegar na final. Acho que se pegar o Chelsea ganha, se pegar o Real também tem uma chance um pouquinho menor, mas mesmo assim também ganha. E não sei se o Guardiola já é considerado ídolo lá, talvez, porque já ganhou Premier League. Mas se ele ganhar essa Champions, aí, pô, aí é estátua. Eu vou imortalizar ele lá e isso é louco. Exatamente. E aí não tem o que falar, né? Aí eu acho que o debate Mourinho-Guardiola, que depois da demissão do Mourinho começa a ficar mais difícil defendê-lo, mas o Mourinho teve trabalhos épicos, né? No Porto, na Inter, mesmo no Real, né? Que por mais que não tenha ganhado a Champions, foi um time que levou o Real nas semis, logo depois, no ano seguinte, foi campeão. Então, um cara que botou aquela cultura de vencedor. É, e, e o, e o e o Guardiola, né, tanto no trabalho do Bayern quanto agora do City, acho que falta essa coroação. Então, acho que se ele ganhar, assim, acho que o debate de talvez o melhor treinador desses últimos anos, ou o melhor treinador da história, comece a levar para o Guardiola, e aí eu acho que ele se consagra como, se não o, mas um dos melhores treinadores de toda a história. Então, gente, bom, vou dar aqui quem que eu acho que vai ser os destaques dessas semifinais. Primeiro, Real e Chelsea. Do lado do Chelsea, para mim, pode ser o Kanté, como tem grande chance de ser ele, se o Chelsea jogar bem. E do lado do Real, o Kroos, talvez? Não tenho tanta certeza, mas pode ser que seja ele. Boa. Eu vou botar no Chelsea o Havertz. Acho que se ele fizer fez alguns grandes jogos e é o cara assim para o grande palco, né? Tem a chance de se consagrar e dar um salto assim realmente para ser escolhido como melhores jogadores da atualidade. Eu acho que vai ter oportunidade. Então se não pesar, né, a camisa ou aquele efeito de semifinal, pode ser um jogador chave. E do lado real, eu vou colocar o Benzema. Assim, o Benzema tá numa temporada muito, muito sólida, assim, nos últimos 3 anos, 4 anos. Tá, assim, um dos melhores atacantes do mundo, com certeza, né? Talvez não tenha a mídia que alguns outros tenham, por incrível que pareça, no atacante do Real. Mas acho que é o cara que pode desequilibrar o jogo, acha uns gols ali e desequilibra. Aí do lado do Manchester e Paris, eu acho que um cara que pode definir muito. O óbvio seria eu falar Neymar, Mbappé ou o De Bruyne. E do lado do City, pode ser que seja até o Ederson, cara. Ele pode salvar muito ali, porque ele é um ótimo goleiro, na minha opinião. E do lado do Paris, Marquinhos, se ele voltar, né, de lesão. São minhas apostas. Boa, o PSG eu vou botar o Navas como jogador-chave. Assim, se ele fizer uma boa semi e conseguir segurar o City ali, operar alguns milagres, assim, tiver numa fase legal, acho que vai. Aí o City o City, né, com certeza vai chegar muito no gol. Com certeza o City, pelo menos um gol em cada jogo, acho que vai marcar. Mas se conter e aí o ataque o Neymar e o Mbappé funcionar e o Navas fizer uma partidaça, acho que desequilíbrio. E no City eu vou colocar o Sterling.
Acho que o Sterling é jogador para esse jogo, assim. Um jogador para. Muitos jogos não estão sendo titular, mas mesmo não sendo titular, ou mesmo que ele saia como titular, ele é um cara que eu acho que tem uma chance legal de desequilibrar esse jogo contra o PSG. E no City também tem o Rubem Dias, que tá jogando demais, ajeitou a zaga, e o Total. Gundogan, que tá tendo uma É, temporada incrível. incrível. Incrível mesmo. Incrível mesmo. Talvez a melhor da carreira dele, talvez, mas eu fico na dúvida porque no Borussia ele jogou demais também. Também, mas eu acho que assim, não tá jogando muito em um palco importante, né? No Borussia fez excelentes temporadas, mesmo na Champions, no alemão, mas agora tá jogando muito na Champions e tá jogando muito na Premier, e eu acho que é a temporada dele, assim mesmo, temporada que ele tá talvez vai ser um dos melhores jogadores da temporada do City. Então, gente, esse foi o vídeo. Edu, muito obrigado pela participação de novo. Espero que a gente possa fazer mais essas collabs, né? É isso aí. Muito legal estar contigo, Arthur. Valeu pelo convite mais uma vez. Tamo junto aí e vamos falar na final, hein? Vamos ver qual que vai ser essa tão esperada final de Champions, que esse ano vai ser espetacular. É isso, então, galera, se inscreve aí no canal, deixa o like e liga a TV dia 27, dia 28, dia 4 e dia 5, que vão ser essas semifinais. E é isso. Vamos lá. Falou pra vocês.